O segredo das pirâmides do Egito. Resposta Débora Barbosa. Nesse vídeo, vou falar sobre a viagem que Débora Barbosa fez ao Egito e voltou mais desinformada do que foi, falando uma série de coisas a respeito de mumificação, construção de pirâmides, etc., que eu gostaria de refutar nesse vídeo. Eu vou chamá-la apenas de Débora. Não veja como uma falta de respeito. Conspirólogos acham que qualquer ironia que a gente faz é uma falta de respeito. E tratam milhares de cientistas, toda a ciência, todo um estudo a respeito de qualquer assunto, como se não existisse. Isso é educado? Então, logo no começo, ela diz que conversou com egiptologistas que trabalham em museus. Quais? Isso não fica claro. Além do Patreon, não há nada na descrição do vídeo dela. O vídeo estará na descrição deste aqui. Então, ela diz que ninguém até hoje sabe como as pirâmides foram construídas. Eu acho extraordinário isso. Será que ela chegou no Egito, olhou para as pirâmides e pensou, alguém já estudou a respeito dessas singulares construções? Então, é o que eu acabei de dizer. Exigem educação e tratam toda a ciência, o trabalho de milhares de pessoas que deram a vida a um estudo, tratam como se não fosse nada. Isso é respeitoso. Aos 3h57, ela diz que ninguém consegue ler hoje os hieróglifos. Isso é completamente falso. Desde 1822, com Jean-François Champollion, que aos 16 anos falava 12 línguas, era um linguista excelente. Ele já fez um enorme trabalho em decifrar os hieróglifos. Esse trabalho só cresceu ao longo do tempo. Vou colocar na descrição vários links a respeito de tradução de hieróglifos, como eles foram decifrados, etc. Um desses livros eu tenho aqui em casa, inclusive, do Richard Parkson. Esse livro eu tenho aqui em casa. Ele é curador do Departamento de Egito Antigo do Museu Britânico. Escreveu muito sobre hieróglifos, tem na descrição sobre a Pedra de Roseta, Champollion, etc. E outro livro a respeito muito bom também. Então é falso a senhora afirmar que ninguém consegue ler hieróglifos. Por favor, Débora, não omita informações do seu público. Depois, aos 4h14, ela diz que as pirâmides não são tumbas, porque nenhuma múmia foi encontrada dentro de nenhuma pirâmide. O fato de nenhuma múmia ter sido encontrada dentro das pirâmides não quer dizer que elas não sejam tumbas. Na época das pirâmides, até pela construção e tudo, por estar tão à mostra, essas pirâmides eram facilmente assaltadas, gerações de ladrões que passavam os segredos da entrada das pirâmides, dos corredores, passavam de pai para filho isso. Então, as pirâmides foram muito saqueadas ao longo do tempo. Se havia alguma coisa ali, pode muito bem ter sido roubada. Não quer dizer que não havia nenhuma múmia ali. Então, o fato das pirâmides não serem tumbas, isso não pode ser afirmado, Débora. Vou colocar na descrição, inclusive, que na Grande Pirâmide estão pesquisando por uma câmara mortuária que pode estar muito escondida, que ainda não se tinha notícia, e talvez ali esteja a múmia de Quéops, ou Khufu. Dentro das pirâmides não tem nenhum hieróglifo. Sim, também vou colocar na descrição que acima da câmara mortuária descoberta de Quéops, prefiro Quéops do que Khufu, acima da câmara mortuária há hieróglifos. Vou colocar os links a respeito. Esses hieróglifos provavelmente eram dos trabalhadores que construíram aquela câmara ou a própria pirâmide e colocam o ano 17 do reinado de Quéops. Vai estar na descrição também o link para vocês verem esses hieróglifos.
Ela diz em 447 que as pirâmides de Dashur, Saqqara e a pirâmide vermelha, elas foram construídas antes de Gizé. Sim, isso é correto. Mas ela diz que isso está errado. Débora, há todo um estudo a respeito desse desenvolvimento técnico e arquitetônico de construção de pirâmides. Vários links na descrição. Então, tem uma grande obra sobre construção de pirâmides, um livro muito bom. Dick Perry está na descrição, mostrando todo o processo, o estudo que se fez a respeito da técnica arquitetônica ao longo do tempo, como ela se desenvolveu de uma dinastia para outra. Então, Débora diz que é ao contrário isso. As três grandes pirâmides, as três principais pirâmides de Gizé, elas foram feitas primeiro. E depois é que vieram as outras, mastabas, etc. A pirâmide em degraus. Não. É justamente ao contrário. Foi um desenvolvimento de pirâmides mais simples, onde eles erraram muito até chegar nas três pirâmides mais conhecidas. Aos 5 minutos, ela diz sobre as pirâmides, né, de Gizé, ou Giza, que são únicas, as pedras são cortadas perfeitamente, aí já começa o estranhamento da coisa. Toda a teoria da conspiração, ela começa com exclamações, passa para interrogações e chega no vazio. É mais ou menos isso que acontece. Então começam as exclamações, meu Deus, as pedras foram cortadas perfeitamente, como isso é possível? Tudo isso é possível. Vou colocar na descrição um vídeo interessantíssimo sobre pirâmides, onde se mostra como as pedras eram cortadas. Você tem grosso modo, ali, essencialmente, dois tipos de pedra. A limestone, que ela não sabe como traduzir, traduz como pedra-lima. Limestone, Débora, é um tipo de pedra calcária, que tem mais de 30% de carbonato de cálcio. Isso é limestone. E nesse vídeo que eu vou colocar na descrição, mostra como essas pedras, que são mais moles, são facilmente trabalhadas. Já na câmara mortuária, existe o granito, em várias partes, ali no interior das pirâmides, existe granito. Realmente o granito é mais difícil de cortar. No Egito Antigo eles só tinham cobre para fazer o trabalho com pedras. Mas o tipo de cobre que eles tinham lá, ele tinha certas impurezas que o deixava mais duro do que o cobre que a gente conhece normalmente, que é bastante dúctil, mole. Mas o cobre do Antigo Egito tinha uma certa impureza que fazia com que ele ficasse mais duro e usado para trabalhar essas pedras. O granito, inclusive, ele era cortado com um tipo de serrote sem dentes. Eles usavam a própria areia como o dente do serrote. Estará no vídeo da descrição todo esse procedimento. Vejam que é muito interessante. Então ela fala sobre estranha o corte das pedras, etc. Está aí explicado. Parecem, aos 7h30, parecem pedras cortadas a laser. Ninguém até hoje entende como foi construído. Débora, muita gente entende, eu acho que só você não. Muita gente entende como foi construído, isso é pesquisado há muito tempo. Muito tempo. Acabei de falar, então, como é cortada a pedra, como as pirâmides foram construídas, vários links na descrição. Aí vem o mais interessante. A minha teoria é de que as pirâmides, isso aos 7h45, a minha teoria é de que as pirâmides de Gizé foram construídas pelos anjos caídos, pelos Néfilins. É sério isso. Débora, isso é opinião sua. Essa sua opinião, ela tem alguma base científica, alguma coisa com a qual a gente possa, pelo menos, contestar o assunto? Eu posso dizer que as pirâmides foram construídas por gnomos, fadas, e daí? Então, para ser mais preciso,
as pirâmides, elas não foram nem construídas por escravos. Há descobertas recentes de aldeias, cidades de trabalhadores próximo à pirâmide. Um grande arqueólogo americano, Mark Lennon, coloquei aqui na descrição livros dele, artigos. Lennon, ele trabalha há 30 anos como arqueólogo no Egito, só nessa área das pirâmides. E ele contribuiu com grandes descobertas arqueológicas a respeito dos trabalhadores das pirâmides. Eles nem escravos eram. Eles trabalhavam por comida, aliás, eles tinham até mais vantagens do que um cidadão comum, justamente por esse trabalho extremamente pesado e importante que eles faziam. Os ossos descobertos nessas cidades que ficavam próximas à pirâmide, cidades de trabalhadores, eram ossos quebrados e recalcificados, pequenas operações que eram feitas nessas pessoas justamente por conta desse trabalho muito pesado que elas faziam. Então, eu acredito que os Néfilins não construíram as pirâmides, Débora. É apenas uma opinião sua. Se puder, de alguma forma, mostrar uma única evidência a respeito disso, agradeço. Então, ela pergunta aos 8h28, como conseguiram trazer as pedras? Existe um estudo muito recente de físicos, acho que é 2014, 2015, estará na descrição esse artigo, de como eram transportadas as pedras, usando a própria areia. Existia uma técnica muito elaborada de molhar a areia para que a pedra deslizasse sobre ela. Teria que ser uma quantidade de água de 2 a 5% do volume de areia. Então, 2 a 5% de água num certo volume de areia para que ela deslizasse. Então, havia trabalhadores especializados só em molhar a areia. Tem um artigo sobre isso também na descrição. Aos 8h48, ela volta a falar sobre os anjos caídos. Os anjos caídos construíram essas pirâmides com uma tecnologia que a gente não entende ainda para um uso de energia. Débora, e os erros? Houve muitos erros nas pirâmides. Os arqueólogos perceberam isso, os engenheiros perceberam isso, erros que foram corrigidos ao longo do tempo para que a pirâmide, estou falando da grande pirâmide, ela ficasse como é hoje. Ela tivesse a estrutura correta, etc. Há inclusive uma câmara bem embaixo da pirâmide que nunca foi usada, foi abandonada. Os anjos caídos erram no projeto também. Depois da enchente de Noé, que matou os anjos caídos, os egípcios tentaram refazer as pirâmides e ficaram mais simples. É aqui que ela inverte a troca, ela troca a ordem de construção das pirâmides, então as mais complexas viriam antes das mais simples, o que é um absurdo, já falei, isso é falso, há evidências de desenvolvimento técnico e arquitetônico, tudo na descrição, que mostra exatamente o contrário. Aos 10h48, ela diz o seguinte, um arqueólogo, não diz quem, me falou assim, não existiu processo de mumificação na época que as pirâmides foram construídas. Isso é completamente falso, Débora. Não omita informações do seu público. Já na época pré-dinástica havia conhecimento de mumificação. Na quarta dinastia, esse conhecimento estava muito bem difundido. Muito bem difundido. Links na descrição também. Não tinha por que construir uma pirâmide, senão havia múmias. Já falei sobre isso. Na quarta dinastia havia até evisceração em jarras, encontravam-se órgãos em jarras, havia tudo isso já na quarta dinastia, estava muito bem desenvolvida a mumificação. Não dá para transferir as pedras. Sim, já falei sobre esse assunto, ela repete aqui. Então, Débora, estão aí muitas, essas sim, informações a respeito de mumificação, construção de pirâmides. O vídeo, eu gostaria de fazer um documentário a respeito disso, que é um assunto que sempre me interessou muito.
Por isso lhe dou essa resposta. Porque achei um absurdo tudo que foi falado a respeito em seu vídeo. Dizer que anjos caídos construíram a pirâmide, por favor, Débora. O que não faltam são estudos e evidências a respeito de construção de pirâmides. Tem uma lista na minha descrição a respeito disso. Como as pedras foram trazidas, cortadas, como elas foram empilhadas, tudo isso. Um arquiteto francês passou 10 anos da vida dele para explicar como a outra metade da pirâmide foi construída. O livro dele também está na descrição. Então, de novo, digo a vocês, pesquisem antes de ouvir qualquer pessoa. Pesquisem, não acreditem na primeira coisa que vão lhe falar. Esses conspirólogos têm essa dinâmica de omitir das pessoas todo tipo de informação para que elas não formem uma outra ideia a respeito do assunto. Então peço a vocês, ponderem, pesem a respeito. Na descrição vou colocar também links de sites e canais muito importantes. Deem uma verificada. Até a próxima.